Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia. Sou física médica especialista em proteção radiológica e hoje nós vamos a mais uma resolução de questão e vamos falar de produção de raio-x. Esse é um assunto muito importante para todos os profissionais, estudantes das técnicas radiológicas. Isso é muito importante, você dominar aquilo que você faz, que é a produção de raio-x, né? O seu instrumento de trabalho no qual você usa para entregar o seu melhor, que são as imagens diagnósticas. Então vem comigo para a gente conhecer mais aí sobre essas questões e aprender muito mais. Se você não está inscrito nesse canal que fala da física das radiações, fala de física radiológica, proteção radiológica, as tecnologias, já aproveita e se inscreve, porque aqui a gente fala exclusivamente desta parte, porque é um domínio que nosso canal aqui tem. Então vem comigo para entender mais aí da produção de raio-x. Então vamos lá, a respeito da produção de raio-x no tubo, e aí lembrando que é o diagnóstico, a gente vai olhar sempre com essa perspectiva do diagnóstico. Então a primeira alternativa diz aí exatamente o seguinte: ocorre quando elétrons interagem com o núcleo do alvo. Então, quando temos a produção de raio-x, é essa interação que ocorre. Então, o que você acha? É uma afirmativa que diz verdade ou é uma afirmativa que diz mentira? É a afirmativa verdadeira ou falsa? E aí, essa interação ocorre? Então, se você lembrar no processo de produção, por exemplo, na produção de raio-x por Brainstorm, a gente tem uma interação sim dos elétrons com o núcleo do alvo. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Já a radiação característica, só para acrescentar aqui um pouco mais de conhecimento, a radiação característica ela é produzida da interação dos elétrons que vêm do filamento com os elétrons do alvo e não com o núcleo. Então, isso vai acontecer na radiação de freamento ou Brainstorm. Então, afirmativa verdadeira. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, que a produção de raio-x aí no tubo é 99% eficiente. Então, essa é uma afirmativa bem falsa, a gente está acostumado a ver bastante aí essa questão, essa afirmativa por aí. Então, você deve lembrar que, na verdade, o processo de produção de raio-x é ineficiente. A gente considera ineficiente do ponto de vista numérico, porém, para o seu propósito, é sim eficiente, que são as imagens diagnósticas. Mas por que ineficiente? Porque nesse processo a gente tem 99% de calor, não é calor que a gente quer. E é 1% de raio-x, esse sim é o que a gente quer. Então a gente tem uma quantidade muito pequena, mas que atende para o propósito diagnóstico. Então essa é uma afirmativa falsa. Vamos para a próxima. É mais eficiente, então lembrando sempre, a produção de raio-x é mais eficiente no anodo giratório do que no anodo fixo. Então essa eu tenho certeza também que você vai acertar, porque é uma afirmativa verdadeira, mas o importante é a gente entender por quê. Então aqui a gente não vai só falando verdadeiro ou falso, sim, vamos dando as justificativas, que é um diferencial. Não adianta você responder uma questão e não saber o porquê as demais estão erradas. Por isso que a gente faz muito isso de verdadeiro ou falso, analisa uma por uma, porque isso é o que traz conhecimento. Só saber o que está certo e não entender as que estão erradas, talvez não te ajude tanto. Então, nessa C que é verdadeiro, então por que é mais eficiente no anodo giratório? Exatamente porque no anodo giratório nós vamos ter uma área maior de impacto dos elétrons que vem do filamento. Se eu tenho uma área muito maior, eu tenho uma distribuição melhor de calor, então isso deixa meu processo de produção de raio-x mais eficiente. Já no fixo, os elétrons colidem sempre na mesma área, então eu tenho uma produção menor, eu não posso trabalhar com altas energias exatamente porque eu tenho uma área menor de impacto dos elétrons que vêm do filamento para assim produzir o raio-x. Bom, vamos para a próxima. Então, a produção de raio-x, ela aumenta com o Z. O que é o Z? O número atômico do alvo. Então, ela aumenta se o Z do alvo aumentar. Então, conforme a gente tem elementos do alvo com maior número atômico, eu tenho, então, uma maior produção de raio-x. E aí, o que você acha? É verdadeira
ou é falsa. Então, essa afirmativa é muito importante e vamos fazer uma comparação. Por exemplo, quando eu tenho alvo de molibdênio lá da mamografia, eu tenho um número atômico de 42. E você deve saber que a produção de raio-x é menor justamente porque o número atômico desse alvo é menor. Já para o raio-x diagnóstico convencional, nós vamos ter o elemento tungstênio, que tem número atômico 74. Então, veja aí que eu já tenho um número atômico maior. E exatamente a eficiência de produção aí também é maior. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Então, conforme a gente aumenta o número atômico, a gente aumenta aí o campo elétrico devido a essa grande quantidade de prótons no núcleo e a gente tem mais interações para produção de raio-x, além de ter mais elétrons disponíveis na eletrosfera para interação. Então, veja como é importante a gente explorar aí essa afirmativa e ir além para ganhar muito conhecimento com isso. Vamos para a última. Necessita de uma corrente de ar o tempo todo no interior do tubo. Então, quando a gente fala da produção de raio-x, será que é necessário uma corrente de ar no interior do tubo? Então, o que você acha? Uma afirmativa verdadeira ou falsa? Então, essa a gente tem que tomar cuidado, porque pode confundir com resfriamento do tubo. Mas não é isso, ele está falando no interior do tubo, e você deve lembrar que lá no interior do tubo de raio-x nós vamos ter vácuo, na verdade, ou seja, ausência total de ar. Então, essa é uma afirmativa falsa. Então, veja das simples afirmações aí da produção de raio-x, o quanto a gente pode tirar de conhecimento. Eu espero que você esteja anotando tudo isso, eu espero que você esteja fazendo aí um esquema, um resumo para crescer aí em conhecimento. Então, isso é muito importante. Tenha seu caderninho aí anotando todos esses conhecimentos aí que vão te ajudar a crescer muito mais. E eu tenho certeza que muita coisa que você vê aqui não é abordado no seu curso. E eu quero saber como esse conteúdo tem te ajudado no seu dia a dia, no seu crescimento como estudante, como profissional. Deixa aqui nos comentários para eu saber e continuar produzindo conteúdos cada vez melhores para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa lá o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!